A paz, irmãs, estamos na leitura do livro A Vida Crucificada, de A. W. Tozer. Como viver uma experiência cristã mais profunda. Segunda edição, compilado e editado por James L. Snyder. Tradução, Lucia Macami, São Paulo, Editora Vida. Hoje vamos ler o capítulo 6. Um descontente com o status quo. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Marcos 8, 35-38. Depois da salvação, o Espírito Santo logo desperta, encoraja o novo cristão a prosseguir e insiste para que ele exorte os outros a prosseguirem. A ideia de que há uma vida cristã melhor do que a maioria das pessoas conhece não é uma ideia moderna. Remonta ao Antigo Testamento e à experiência de Israel. A história de Israel é, de fato, uma ilustração dessa verdade. Deus tirou milagrosamente os israelitas do Egito pelo Mar Vermelho, levando-os para o deserto e depois fazendo-os atravessar o Rio Jordão para entrarem na Terra Santa. Durante todo o percurso, Israel foi conduzido por uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. O povo bebeu água de uma rocha e a comida era angelical, vinda de cima. Toda a história de Israel está repleta de milagres, um após outro. No entanto, logo vieram as mudanças. Essas mudanças não ocorreram da noite para o dia, mas gradualmente ao longo dos anos. Devagar, mas sem dúvida, os israelitas se moveram do centro para o perímetro. Logo se prenderam ao exterior. Em vez de serem liderados por Deus dia após dia, passaram a se contentar em viver na rotina. Faziam hoje o que fizeram ontem, porque haviam feito no dia anterior. O fogo da interiorização. É aqui que os profetas do Antigo Testamento interferiram e chamaram Israel de volta para o centro para seguirem Javé. É o mesmo com a igreja hoje. Deus nos quer contentes, mas ficamos satisfeitos com meras palavras. Quando podemos simplesmente dizer algumas palavras de certa medida, satisfazemos a consciência. Amamos a forma sem adoração, mas Deus quer adoração com ou sem forma. Como Israel antigamente, a igreja hoje está satisfeita com palavras, cerimônias e formas. As palavras que os profetas disseram aos israelitas são igualmente verdadeiras para nós hoje. Deus quer que tenhamos contentamento, amor e adoração, a realidade espiritual interior daquele fogo divino interno. Quando esse fogo da interiorização se apaga, a exterioridade começa a se desenvolver. É nesse momento que Deus envia profetas e videntes para censurarem a forma vazia de culto, que é meramente ritual, e pleitearem aquilo que chamamos de vida mais profunda ou vida crucificada. Essa vida cristã é mais profunda que a vida da média dos cristãos e está mais perto do cristianismo ideal do Novo Testamento, que devia ser a norma. Não é difícil ver na história da igreja uma inclinação gradual para a exterioridade. Por vezes, Deus anima o seu povo com um avivamento poderoso. Começa a derramar seu poder e as pessoas são movidas e rompem com a exterioridade e com os rituais vãos e sem valor que ocupam grande parte de seu culto. Avançam para uma experiência com Deus acima da média e do que conheciam até aquele ponto. Muitos dos grandes hinos da igreja surgiram desses grandes avivamentos divinos. O mecanismo do institucionalismo. Por mais que esses movimentos divinos sejam grandes e maravilhosos, logo começa a lenta volta para a exterioridade. Uma vez que a exterioridade ganha terreno, o institucionalismo começa a prevalecer. Segue-se então a forma, a cerimônia e a tradição, e a igreja começa a celebrar aquilo que foi e aqueles que foram. Uma cerimônia exterior substitui o fogo interior do Espírito Santo. Os profetas de Deus censuravam isso. No livro de Malaquias, há uma pequena passagem, uma das mais adoráveis e ternas que se possa imaginar. É o testemunho do profeta Malaquias, 400 anos antes dos Macabeus e da vinda de Cristo. Malaquias foi o último profeta que apareceu em Israel para lhes trazer a palavra sagrada de Deus. Malaquias censurou e alertou de todas as maneiras, exortou e instou o povo que havia caído na exterioridade e estava satisfeito
com a máquina funcionando e o movimento das peças e partes, mas não se importava com o pulsar da adoração e da vida interior no coração. Eis o terno pequeno testemunho acerca daqueles que diríamos terem visto a vida cristã mais profunda. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Abre aspas. No dia em que eu agir, fecha aspas, diz o Senhor dos Exércitos. Abre aspas. Eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Fecha aspas. Malaquias 3, 16 a 18. Esse grupo de pessoas não era grande, mas era composto pelos chamados. Eles temiam o Senhor e falavam com frequência uns aos outros. E o Senhor se agradava, de modo que Malaquias escreveu sobre eles no livro. Aquela era a adoração de acordo com o Antigo Testamento. O tropeço da igreja no Novo Testamento. Então chegamos ao Novo Testamento com todas as maravilhas da encarnação, crucificação, ressurreição de Cristo e o derramamento do Espírito Santo no Pentecoste. A igreja começou como Israel antes dela havia começado, inflamada de vida e poder. A igreja era conhecida por sua simplicidade, junto com a fé, o amor, a pureza e a adoração. De novo, porém, o fogo interior acabou reduzido às cinzas da exterioridade. Então, de novo, Deus enviou seus profetas. Santo Agostinho encontrou Deus de um jeito maravilhoso e admirável. Ainda que vivesse na estrutura da igreja organizada, Agostinho conheceu Deus com tremor, extasiado e adoração. Escreveu acerca disso em seus livros magníficos e justificadamente famosos. Depois veio Bernardo de Cluny, no século XII. Ele sonhou que algum dia visitaria Roma e, após muito esforço e preparação, conseguiu realizar seu sonho. Foi a Roma e visitou a sede da igreja. Ali viu o que ocorria. Viu a pompa e solenidade dos sacerdotes. Viu que aquela forma e cerimônia, com pouca espiritualidade verdadeira em toda parte, mesmo entre aqueles em altos postos, havia prevalecido. Aquilo feriu seu coração de tal maneira que ele voltou a seu pequeno vale e se escondeu, escrevendo seu famoso A Pátria Celestial, uma das obras literárias mais extasiantes já escrita por um ser humano na Terra. Foi um clamor poderoso de um homem sedento de Deus, protestando contra todo formalismo e particularmente contra a corrupção que via na igreja. São Francisco de Assis também chegou protestando contra esse formalismo na igreja. Penso que quase invariavelmente sua ordem cresceu de um grande avivamento no coração desse homem. Ele formou sua ordem para dar à religião uma chance de vida. Mal havia morrido, indo descansar com seus pais, quando o formalismo e a exterioridade voltaram a predominar. Essa tem sido a história da igreja ao longo dos anos. Esses homens criticaram e buscaram, lutando por uma vida que era real. Deus sempre teve homens para buscarem e desejarem sinceramente ser santos e ter dentro de si o que sabiam ser o ensino da Bíblia. O surgimento da Igreja Protestante. Até aqui vim dando exemplos da Igreja Católica Romana, mas agora deixe-me entrar na Igreja Protestante. Digo a você com muita tristeza, porque devo dizê-lo, que a tendência para a exterioridade é tão forte dentro da Igreja Protestante quanto foi em Israel ou na Igreja antes dos tempos de Lutero. É muito difícil resistir à tentação de permanecer no exterior, nas palavras, tradições, formas, costumes e hábitos. Carregamos nas costas fardos inteiros de tradições que não têm espaço na obra de Deus. Jesus ensinou, abre aspas, em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens, fecha aspas, Mateus 15, 9. Se pudermos permitir que uma palavra substitua o ato, ficaremos com a palavra, não com o ato. O vitral embaçado. Sempre que vou a uma cidade, tiro um tempo para visitar catedrais e grandes centros religiosos, quer católicos, quer protestantes. Numa cidade, um homem que me guiava disse, abre aspas, essas janelas que você vê são réplicas exatas de uma famosa catedral europeia. O artista foi à Europa, copiou com precisão os vitrais da famosa catedral e os trouxe para este país.
essa é uma réplica perfeita da catedral tal e tal, com todos esses belos vitrais. Fecha aspas. Depois disse algo mais surpreendente. Abre aspas. Quero mostrar algo a você. Você consegue ver o que parecem ser manchas e borrões aqui e ali? Percebe que, descendo ao longo da borda, perto da moldura, está um pouco desbotado? Fecha aspas. Notei isso e confirmei. Abre aspas. Essas janelas têm centenas de anos e estão em pé há séculos, enquanto nações e reinos se levantam e caem, e elas foram lavadas naturalmente só pela chuva. Agora guardam sobre si certo embaçamento e descoloração, além da poeira dos séculos. Alguns acreditavam que a poeira e a descoloração realmente aprimoravam e suavizavam as janelas, fazendo-as parecer melhores que antes. Assim, quando o artista foi copiá-las, não as lavaram nem tentaram copiá-las sem a sujeira, mas copiaram a sujeira e as janelas, de modo que temos aqui não só a arte e os vitrais da catedral, mas, além disso, perfeitamente reproduzida a poeira de centenas de anos acumuladas nas janelas. Fecha aspas. Essas janelas são uma ilustração perfeita do que aconteceu com Israel, com a igreja cristã primitiva e do que ocorreu a cada ordem que se estabeleceu, cada nova denominação que nasceu de um desejo sincero de levar os homens a Deus. Elas ficaram com esses vitrais embaçados. A poeira dos séculos se acumula sobre elas e torna-se parte de suas crenças e parte de suas práticas, de modo que dificilmente é possível dizer o que vem de Deus e o que é um simples acúmulo de manchas dos séculos. É exatamente isso que temos feito nos nossos dias. Não imagine nem um minuto que ficamos sem os nossos profetas e videntes que se levantam e nos alertam, tentando nos levar de volta para Deus. Deus ainda tem os que não se satisfazem com o culto superficial. Não são todos de uma denominação, mas estão descontentes com a religião superficial. Eles anseiam por recuperar a verdadeira interioridade da fé e insistem na realidade. Não querem nada artificial, querem saber que tudo o que têm é real. Preferem ser pequenos e reais a grandes e irreais. Abre aspas. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Fecha aspas. Conforme diz no Antigo Testamento, Eclesiastes 9:4. Assim, é melhor ter uma igreja pequena e real que uma grande igreja artificial. É melhor ter uma religião simples e real que ter uma grande cerimônia ornada apenas oca e vazia. A exclusividade do Novo Testamento. Infelizmente, há os que nada querem à parte o Novo Testamento. Esses vivem entre todo o povo de Deus. Encontro-os aqui e acolá nas minhas viagens, e creio que há alguns deles em quase todo o grupo religioso. Lembre-se disto, você e eu somos levados à Bíblia, que é a rocha da qual bebemos a nossa água. Esse é o nosso maná, é a planta com a qual construímos a nossa catedral. É o nosso guia pelo deserto selvagem, é o nosso tudo em tudo, e nada mais desejamos. O povo de quem estou falando não quer nada que não esteja no Novo Testamento. A dificuldade ao longo dos anos, em regra, não foi que os homens ensinaram falsas doutrinas, mas que não viveram de acordo com a doutrina que ensinavam. Isso não se manifesta até um reformador ou profeta aparecer para censurar a igreja por sustentar a doutrina sem ter a realidade interior dela. Quando homens como John Wesley surgiram, não tentaram endireitar a igreja ou corrigir suas doutrinas. Eles insistiam no testemunho do coração de que as coisas ensinadas fossem reais em nós. Nós seguimos esses reformadores e profetas porque eles encontraram na palavra de Deus a realidade para o próprio coração e nada desejavam, exceto a Bíblia. Simplesmente desejavam o que a Bíblia tinha para eles. Esses, a respeito dos quais falo, só tinham uma fonte de riqueza e todas essas riquezas estão em Cristo. Para eles, Jesus Cristo era suficiente. Não era Cristo mais alguma coisa. Jesus Cristo era tudo em tudo para eles, plenamente suficiente. Os que buscam uma vida cristã mais profunda e os que desejam as riquezas que estão em Cristo Jesus, o Senhor, não buscam nenhum lugar, nenhum valor, nenhuma coisa. Só Cristo. Caçadores de vantagens. Hoje em dia, muitos homens usam a religião como fonte de riqueza, fama,
publicidade ou outra coisa. Usam a religião para obter algo para si. É óbvio que estão tirando vantagens do que acontece no momento, caçando os benefícios da novidade que surge, seja qual for. Tenho sobrevivido a inúmeros grupos que chegaram tentando lucrar com o que fosse popular na época. Enquanto esses homens se agarravam ao que era popular no momento, continuei firme pregando o evangelho. Nunca preguei a grandes multidões, pelo menos não na minha própria igreja, mas preguei um Cristo coerente. Esse desejo de obter seguidores, de ser conhecido, de ter reputação, não é para o que estão vivendo a vida crucificada. Os que andam e vivem segundo a vida crucificada não desejam essas coisas e estão dispostos a perder a reputação, se preciso, para continuarem com Deus e prosseguir rumo à perfeição. Eles não buscam nenhum lugar, nenhum valor, nenhuma coisa. Os que têm sede de Deus não voltarão a cabeça para serem eleitos em algum lugar para alguma coisa. Só cristãos estáticos buscam posições eclesiásticas elevadas. Eles querem ser alguém antes de morrer. Por vezes, ouço acerca da morte de algum poderoso aos olhos do mundo. Digo de imediato a mim mesmo: e agora, irmão? Enquanto você vivia, galgou os degraus do sucesso, espizinhando outros homens em nome de Cristo e da religião. Agora está morto. Os vermes vão comer você, enquanto sua pobre alma, suja e manchada, agora enfrenta o juiz de toda a terra. E agora, meu caro? Misericórdia, Senhor. A vida crucificada dos que buscam Deus. Os que vivem a vida crucificada não buscam lugar ou riqueza, fama ou altos postos. Pelo contrário, querem conhecer Deus e estar onde está Jesus. Só conhecer Cristo, isso é tudo. Paulo disse, abre aspas. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Fecha aspas. Filipenses 3:8. Os que buscam Deus ficam profundamente insatisfeitos com meras formas. Não se pode iludi-los com berloques pintados. Eles querem conteúdo. Em todas as denominações, em todos os lugares, há pessoas devotas buscando a face de Jesus. E a bondade e a caridade me fazem dizer que alguns deles estão do lado de lá da cerca. Por exemplo, Thomas Merton buscava a Deus. Creio que ele era um exemplo daqueles que nunca deixaram a antiga Igreja Católica Romana, mas conheceram Deus e o buscaram. Pessoalmente não consigo entender por que não a deixaram, mas creio que há outros poucos desses homens e mulheres. Assim, Deus tem pessoas em toda parte, conhecidas pelo fato de odiarem meras formas. Ainda que possam conviver com elas, tem algo dentro de si que é maior que tudo isso. Quando o irmão Lourenço, nascido irmão Nicolau, autor de Praticando a Presença de Deus, estava em seu mosteiro, disse: aprendi sozinho a orar para Deus. Eu simplesmente falava com Deus o tempo todo. Tudo o que estava fazendo, lavando louça, viajando, o que fosse, estava falando com meu Pai Celeste. Desenvolvi tal senso da presença de Deus perto de mim que nunca perdi por 40 anos. Não preciso de formas, não preciso das formas deles. Eles me deram horas marcadas para orar e eu fiz isso. Fui obediente, orava nas horas estabelecidas, mas isso não era nada mais do que eu fazia em todos os outros momentos. Eu tinha aprendido sozinho o segredo interior da comunhão com Deus. Eu já tinha encontrado Deus e estava em comunhão com Ele o tempo todo. O irmão Lourenço fazia o que lhe era ordenado e sorria, mas dizia que aquilo não significava nada. O progresso do cristão mediano hoje. O progresso do cristão mediano hoje não é suficiente para satisfazer os anseios daqueles que buscam Deus. Eles querem algo melhor. O cristão mediano hoje não faz muito progresso espiritual. Ele se converte, una-se à igreja e 5 anos depois está de volta ao ponto onde começou. 10 anos depois ainda está onde estava ou até um pouco atrás. Isso não é satisfatório para os que buscam Deus, têm sede e fome dele. Abre aspas.
Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Fecha aspas. Salmos 42, 1 e 2. Esse é o testemunho de quem busca Deus. Ele não permitirá que o lento progresso de alguém o detenha. Esses buscadores de Deus são impacientes como os substitutos oferecidos hoje. Quando você não tem algo real dentro de si, tenta conseguir algo no exterior que simule algo real. É conhecido o fato de que, quando o fogo desaparece na fornalha, pintam o exterior para dar a impressão de que o fogo continua. Infelizmente, a igreja também age assim, e isso inclui até as igrejas evangélicas e as do, abre aspas, evangelho pleno, fecha aspas. Algo do coração se perdeu, de modo que enfeites e penduricalhos são usados do lado de fora para fingir que há algo real no interior. Mas não se conseguem enganar os que buscam Deus com esse tipo de coisa. Eles têm discernimento. A que ponto chegamos em que o povo de Deus não é impactado o bastante pelo Calvário, com um homem morrendo na cruz sobre um monte de arredores de Jerusalém? E não um simples homem, mas o Deus homem, morrendo pelos pecados do mundo? Por que isso os deixa indiferentes e intocados? Os surgimentos das artes cênicas modernas agora toma conta do protestantismo. O que se iniciou como uma sementinha cresceu. A semente do dragão gerou mais dragões. Os que buscam Deus não gostam do que está acontecendo, mas os santos de coração faminto não querem isso, de modo que leem com grande entusiasmo a vida dos santos nos livros devocionais de séculos passados. Mas onde ficam as ações? A comunhão dos profetas. Pergunto se você já leu sermões sobre Cântico dos Cânticos ou Deus há de ser amado, de Bernardo de Claraval. Você porventura leu A Noite Escura da Alma, de São João da Cruz, ou A Escala da Perfeição, ou O Aguilhão do Amor, de Walter Wilton, ou A Emenda da Vida, de Richard Rolle, ou A Vida do Servo, ou O Pequeno Livro da Sabedoria Eterna, de Henrique Suso, ou os grandes sermões de John Tauler e Mestre Eckhart, e quanto à Imitação de Cristo, de Thomas Kempis, ou a Introdução à Vida Devota de Francisco de Sales, ou A Nuvem do Desconhecido, ou as Cartas de Samuel Rutherford, ou as obras de Guilherme Lau, ou as Cartas de François Fénelon, ou o Diário de John Fox, e quanto aos escritos de Nicolau de Zinzendorf, Andrew Murray, John Wesley e A.B. Simpson? Esses homens se levantaram como os profetas de Israel e não mudaram a própria doutrina, simplesmente a professaram contra a exterioridade vazia do mundo. Eles procuraram recapturar a glória que estava em Jesus Cristo, o Senhor, de adoração e oração e do desejo de ser santo. Esses homens formaram uma comunhão sagrada ao longo dos anos, mas não os encontros, de modo algum, na corrente principal do movimento evangélico atual. Há homens no movimento evangélico atual que são simplesmente comuns, sem sede de Deus. Eles ressoam seus sermões semana após semana, fazem pequenas viagens aqui e acolá, pescam e jogam golfe, por aí, e depois voltam para pregar. Seguem adiante e passam a vida desse modo, mas não se conseguem falar muito tempo com eles, porque não há nenhuma substância para comentar após alguma conversa fiada. Nem todos os pregadores são assim. Há aqueles com quem podemos falar horas sem fim e conversar sobre Deus e Cristo. Essas pessoas são práticas, limpas e serenas, e não têm simpatia por falsas doutrinas, mantendo distância dos extremos da excitação e do fanatismo. Elas só querem saber de Deus e de serem santas. Querem buscar a face de Jesus até brilharem com a luz dele. Descrevi essas pessoas porque o que realmente quero saber é se descrevi você. Não se trata de saber a que profundidade você chegou, mas se está com a roupa de mergulho. Não pergunto a distância que a flecha alcançou, mas se ela saiu do arco. Não se você é perfeito, mas se tem sede da perfeição. Ou sua religião é social? Você está satisfeito com a religião do tipo, abre aspas, uma vez no domingo? Fecha aspas. Deus deu a você o vento, a chuva e um corpo para abrigar a sua maravilhosa alma.
Ele concedeu a você uma mente maravilhosa e muitas habilidades. Ele o sustenta, o apoia, mantém seu coração batendo e espera receber você adiante. Mas você joga migalhas para ele, de modo que Deus fica com as sobras? Deus só conhece os restos do seu tempo e você ainda diz que é seguidor do Cordeiro? Não se engane, você não é. E se não entrar, você não é se não entrar fundo na vida crucificada. Eu vou ler de novo, irmãs, porque é forte. Deus deu a você o vento, a chuva e um corpo para abrigar a sua maravilhosa alma. Ele concedeu a você uma mente maravilhosa e muitas habilidades. Ele o sustenta, o apoia, mantém seu coração batendo e espera receber você adiante. Mas você joga migalhas para ele, de modo que Deus fica com as sobras? Deus só consegue os restos do seu tempo e você ainda diz que é seguidor do Cordeiro? Não se engane, você não é, se não entrar fundo na vida crucificada. Você está cansado de exterioridade e tem sede de Deus? Eu tenho sede de Deus. Isso não é conversa de velhos, nem resultado de algo que eu tenha lido, exceto a Bíblia. Isso tem crescido em mim com os anos. A única coisa gratificante que tenho à parte de minha comunhão com Deus é o conhecimento de que não estou só na jornada. Deus tem em todos os lugares os seus que se revoltam contra fingimentos, textualismos, exterioridade e tradições. Eles querem buscar Deus pelo que Ele é, conforme revelado nas Escrituras pelo Espírito Santo. Deus tem o seu povo, mas não há muitos nesse povo. Você é um? Castelo Forte ao Nosso Deus, Martinho Lutero, 1483 a 1546. Castelo forte ao nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas o nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que, sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar os demônios, não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á seu reino. Amém, irmãs? Terminamos aqui o capítulo 6.